Como é que vai se dar na prática essa citação pelo correio? Bom, o cartório expede uma carta de citação com todos os requisitos que seriam exigidos, caso fosse por oficial de justiça, e está no 250, a gente vai ver daqui a pouquinho, requisitos formais. Basicamente, dizer qual é a ação, quem é o autor, qual é o réu, a cópia da inicial, o despacho inicial do juiz. Portanto, tem que chegar ao réu fatos minimamente viáveis que ele entenda do que está acontecendo. Então, esses requisitos estão no artigo 250. O cartório, portanto, expede essa carta com esses requisitos e o correio trata de citá-lo. A citação vai se efetivar quando se devolver para os autos aquele chamado aviso de recebimento devidamente assinado. Portanto, o que marca a citação pelo correio é justamente o retorno do AR, do aviso de recebimento, que é aquele cartão rosa aqui em São Paulo, né, nos Correios brasileiros, que permite que a gente tenha a certeza de que a carta chegou ao seu destino. Nesse artigo 248 tem alguns parágrafos que vale a pena a gente comentar. O parágrafo 2º diz que se porventura a pessoa jurídica for citada pelo correio, lembramos que em regra a pessoa jurídica deveria ser citada por meio eletrônico, mas como nós não temos ainda estabelecido esse modelo, então a gente continua citando por carta como regra as pessoas jurídicas. A citação vai ser considerada válida se feita na pessoa do seu gerente, do administrador, ou se a empresa tiver portaria, que portanto seja feita para receber documentos, se considera válida se for feita na pessoa desse cara que gerencia, que está lá na portaria, porque se presume que a portaria foi feita para receber documentos e cartas e encomendas. Então, a carta chegou ao local que realmente era o local que deveria chegar. Então, via de regra, salvo prova de alguma nulidade, se considera válida a citação de uma empresa se chega no lugar devido, chegando ao administrador, ao gerente ou até mesmo à portaria. Nos condomínios, loteamento, condomínio fechado, prédio de apartamento, a lei considera válida, salvo prova em contrário, a citação feita na pessoa do porteiro, do zelador, alguém que seja responsável no prédio por gerenciar a portaria e, portanto, receber documentos e encomendas. Então, a citação postal será feita desse jeito, tá bom? No caso da citação por oficial de justiça, eu já disse para vocês que ela não é mais a regra. Ela será possível sempre que não se der como regra, não for possível a citação pelo correio, ou por de alguma forma for vedada a citação pelo correio, ou o autor justificar a necessidade de citação por oficial de justiça. Então, o 249 diz exatamente isso, que a citação será feita por oficial de justiça quando a lei exigir ou quando não puder ser feito de outro jeito. O artigo 250 estabelece os requisitos desse mandado de citação. É o nome do documento, é mandado de citação. Lá no correio é carta de citação. Aqui é mandado de citação. E, portanto, tem os requisitos. O nome do autor, a finalidade da citação, a observação de que, caso ele não faça alguma coisa, ele terá alguma consequência. Por exemplo, se não contestar a ação em 15 dias, o réu é advertido de que os fatos alegados pelo autor serão tidos como verdadeiros e, portanto, isso é um ônus para ele, né? Os documentos que acompanham o mandado, a inicial. Então, é importante que esses requisitos sejam preenchidos. O oficial de justiça, portanto, vai procurar o réu no endereço que consta e, portanto, ele vai fazer essa busca e vai citar. E quando citar, encontrar o réu, ele vai citar o réu onde o réu se encontrar. Quer dizer, ele pode estar na casa, mas o réu está na rua, ele encontra o réu na rua, ele pode citar na rua. Ele vai ler o mandado, né, vai entregar o papel e vai colher a assinatura do réu no documento. A gente chama esse documento que é entregue ao réu, que vem junto com o mandado, a gente chama de contrafé, porque o mandado volta para o oficial de justiça para entregar no cartório, para ir para o processo. O que fica com o réu é esse documento chamado de contrafé, onde consta tudo o que ele precisa saber para conhecer o processo que está sendo ajuizado contra ele. Portanto, o oficial de justiça entrega a contrafé e volta para o cartório para entregar ao escrivão o mandado devidamente cumprido. Se porventura o réu se nega, se recusa a assinar, o oficial de justiça vai dizer que entregou a contrafé, mas o réu se negou a assinar e ele descreve a figura do réu para ter certeza de que era mesmo aquele réu, a pessoa a que se destinava a citação, ok?